Dizem que tem um CEP aqui no centro de São Paulo que o correio entrega, mas a paz nunca chega. Dizem que motorista de aplicativo cancela a corrida se tiver que esperar o passageiro na frente desse portão depois da meia-noite. Moradores de rua que dormem embaixo do minhocão, eles evitam encostar na mureta desse lugar. Preferem a chuva do que o abrigo dessa marquise. E tem uma coisa que um vigia do prédio da frente me contou agora há pouco, enquanto eu fingia que estava só tirando foto. Moça, o problema não é o que aconteceu em 1937. O problema é que tem noite que a luz do segundo andar acende, só que o prédio está sem fiação elétrica há décadas. Eu tô na Rua APA, e se você acha que crime antigo é coisa de livro de história, é porque você nunca sentiu o cheiro de ferro que esse lugar solta quando chove. Eu recebi um e-mail de um seguidor chamado Ricardo. O assunto era curto, parecia aviso de cobrança. Não é lenda, é memória. No corpo do texto, ele não mandou link de notícia, não mandou vídeo de curiosidade. Ele mandou um desafio. Ele escreveu: Nath, vai na casa da Rua APA. Não precisa inventar ritual, não precisa levar tabuleiro. Só fica parada, perto da escadaria lateral. Pergunta para o pessoal do bairro se eles têm coragem de olhar para a janela do sótão por mais de 10 segundos. Eu estava descendo para o centro expandido para gravar outra coisa, mas São Paulo tem isso. Você está numa avenida movimentada, vira uma esquina e cai num buraco no tempo. O castelinho da Rua APA é uma cicatriz de cimento no meio da cidade. Para quem não sabe o básico, anos 30, uma família rica, 2 irmãos, uma mãe, uma discussão sobre dinheiro, política, sei lá. O resultado, 3 corpos no chão e uma arma só. A polícia da época fechou o caso como tragédia familiar, mas a perícia moderna diz que a conta não fecha, as balas não batem, a posição dos corpos não bate. Mas eu não vim aqui para ser detetive de cadáver, eu vim porque o Ricardo disse que o eco daquele dia nunca parou de bater nas paredes. Olhando daqui, parece só um prédio velho caindo aos pedaços. Tem pichação, tem mato crescendo na calha, mas tem lugares que não pedem coragem, pedem respeito pelo tempo. Antes de tentar chegar perto, eu parei numa banca de jornal na esquina, comprei uma água e puxei papo com o senhorzinho ali, seu Cláudio. Perguntei se vinha muita gente tirar foto. Ele riu, mas não foi um riso feliz. Vem, filha. Vem youtuber, vem estudante de arquitetura. De dia é uma festa, todo mundo acha bonito o estilo afrancesado. Aí eu perguntei, e de noite, seu Cláudio? Ele parou de contar o truco. Olhou para mim por cima do óculos e baixou o tom de voz mesmo com o barulho da avenida. De noite a gente finge que não vê. Semana passada mesmo um rapaz pulou a grade para dormir lá dentro. Diz que era aposta. Não ficou 20 minutos. Saiu dizendo que tinha muita gente conversando na sala principal. Mas o lugar tá vazio, trancado com corrente. Muita gente conversando. Isso já me deu o primeiro arrepio. Não é sobre ver um monstro, é sobre ouvir vida onde só devia ter morte. A regra do canal é clara, eu preciso entrar ou chegar o mais perto possível do núcleo. A frente é blindada, tapume, corrente, cadeado grosso. Não vou forçar, não vou cometer crime de invasão num patrimônio tombado desse jeito. Mas o e-mail do Ricardo deu a dica. O portão lateral, da servidão, às vezes fica só encostado por causa da obra do vizinho. Eu rodei o quarteirão. O beco lateral é estreito, úmido, quase num bate-sol. E tava lá, um portãozinho de ferro enferrujado, preso só por um arame frouxo. Eu não arrombei, eu só empurrei. O rangido foi alto, aquele som de metal com sede de óleo. Assim que eu pisei no pátio interno, o som de São Paulo morreu. Sério. O minhocão tá aqui do lado, tem carro passando a milhão, mas dentro desse pátio o som fica abafado, como se tivesse algodão no ar. E aí o meu corpo começou a discordar de eu estar ali. Primeiro foi a nuca, aquela sensação elétrica de que você tá de costas para alguém que não gosta de você. Sabe quando você entra numa sala onde acabou de ter uma briga feia? O ar fica pesado, denso. O cheiro veio depois. Não era cheiro de lixo, era cheiro de roupa velha guardada em baú úmido, misturado com algo metálico, cobre, sangue seco,
Ferrugem? Eu respirei fundo e senti um enjoo leve, uma pressão na têmpora. Tá vendo? É isso. Eu sussurrei para a câmera, minha voz saindo mais rouca do que o normal. O relato do e-mail estava certo. O lugar mexe no labirinto do ouvido antes de mexer nos olhos. Tontura. Eu tô aqui há 40 minutos. E sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. E é isso que apavora. Em filme de terror, você entra e o fantasma pula na sua cara. Na vida real, o lugar te vence pelo cansaço. Ele te cozinha no silêncio. O frio aqui é diferente. Não tá ventando, mas a pedra desse chão gela o osso da perna. Eu fico olhando para essas janelas escuras e a minha mente começa a desenhar coisas. Será que aquilo ali mexeu? Será que é um gato? Mas não tem gato, não tem rato. Até os bichos evitam pisar aqui. Eu me apoiei na parede e decidi esperar mais um pouco. O Ricardo falou da memória. Eu preciso sentir essa memória. De repente, um estalo. Vindo de cima, do andar dos quartos. Tac. Madeira velha estalando? Dilatação térmica? Pode ser. 2 minutos depois. Tac. O mesmo som. O mesmo volume. Mais 2 minutos. Tac. Eu peguei o celular e comecei a gravar o áudio. Não é aleatório. Tem ritmo. Parece alguém andando de um lado para o outro, pisando sempre na mesma tábua solta. Um passo pesado, de homem. O enjoo voltou forte agora. Minha cabeça parece que está sendo apertada por um cinto de couro. Eu fechei os olhos para tentar focar no som, para ver se ouvia vozes. E foi aí, no escuro da minha pálpebra, que a coisa mudou de figura. Não foi um filme passando na minha cabeça. Quem diz que vê a cena inteira está mentindo. Foi um flash, um curto-circuito no cérebro. Eu fechei os olhos por causa da dor e, de repente, eu não estava mais no silêncio do pátio. O cheiro de mofo sumiu. Veio um cheiro forte de pólvora queimada. Aquele cheiro azedo que fica no ar depois de estouro de rojão, só que muito mais metálico. E eu ouvi, não com o ouvido, mas dentro do crânio, uma discussão, vozes de homem, graves, roucas, gritando um por cima do outro. Larga isso, você não tem o direito. Eram gritos de família. Sabe aquele ódio que só existe entre quem tem o mesmo sangue? Aquele rancor que foi fermentando por anos num almoço de domingo e explode numa terça-feira qualquer? O estalo da madeira que eu estava ouvindo antes, tac, tac. Na minha visão, o som mudou. Virou passo de sapato social batendo em assoalho de madeira encerada. Alguém andando rápido, nervoso, encurralado. E então, os estouros. 3. Secos. Sem eco. Pou, pou, pou. E o pior não foi o barulho do tiro. O pior foi o silêncio que veio depois. Na minha visão, o mundo parou. Não tinha sirene, não tinha choro. Tinha um silêncio pesado, definitivo, sólido. O tipo de silêncio de quando a vida acaba e a sala continua igual. Eu senti um frio absurdo no peito, como se uma bala tivesse passado perto de mim. Eu abri os olhos num susto, puxando o ar com força, como quem sai de um afogamento. Minha mão tremia tanto que quase deixei a câmera cair. Meu Deus! Eu sussurrei. A voz saiu falhada. Eu entendi. O que o Ricardo falou no e-mail. Memória. Esse lugar não é assombrado por fantasma de lençol. Ele é uma gravação. O castelinho é um disco de vinil riscado que fica repetindo os últimos 3 minutos da vida daquelas pessoas, em loop, eternamente. Eu queria sair. Meu instinto gritava, corre pro carro, mas a regra é clara. A gente só sai depois de confirmar. Eu levantei a lanterna. O feixe de luz cortou a poeira e bateu na fachada interna. Janelas altas, vidro sujo, algumas quebradas. Foi na janela do meio.
A que dizem que era do escritório. A luz da minha lanterna tremeu e falhou. Piscou 2 vezes. Quando a luz firmou, ele estava lá. Não era um vulto passando correndo, não era uma sombra sem forma, era uma figura parada, estática. Um homem, terno escuro, corte antigo. Ele estava de lado, como se olhasse para dentro do quarto e não para fora. Dava para ver o contorno do ombro, a rigidez das costas. Ele segurava algo na mão direita, algo pesado que puxava o braço dele para baixo. Ele não gritou, ele não olhou para mim com cara de monstro. Ele fez algo muito pior. Ele virou o rosto devagar em direção ao pátio. Não dava para ver os olhos. O rosto era um borrão de sombra, como uma foto queimada. Mas eu senti. Eu senti ele me vendo. Não era raiva, era uma tristeza tão profunda, tão gelada, que parecia que ia parar meu coração. Ele levantou a mão livre e fez um gesto lento, um sinal de psiu, pedindo silêncio, como se ele não quisesse que ninguém lá fora ouvisse o que eles tinham acabado de fazer. Nesse momento, a janela atrás dele vibrou, sozinha. Vrum! Como se um caminhão tivesse passado, mas a rua estava vazia. O homem sumiu. Simplesmente apagou, como quem desliga uma TV. Eu não corri desesperada gritando. Isso é coisa de filme. Na vida real, quando você vê o impossível, você trava. Você recua com cuidado, pedindo licença, com medo de que qualquer movimento brusco traga aquela coisa junto com você. Eu saí pelo portão lateral. O rangido do ferro pareceu um grito. Assim que eu pisei na calçada da Rua APA, o som de São Paulo voltou como um tapa na cara. Buzina, motoqueiro xingando, um rádio tocando funk longe. O mundo normal. Mas eu ainda estava gelada. Já dentro do Opala, eu liguei o aquecedor, mesmo não fazendo frio. Olhei para o castelinho uma última vez pelo retrovisor. Tudo apagado. Só ruína. Mas no meu celular, o áudio que eu gravei, eu dei play antes de ligar o motor. Só tem chiado, o som da cidade. Mas no fundo, bem no fundo, se você colocar o fone no máximo, dá para ouvir. Não os tiros. Dá para ouvir o choro. Um choro baixo de homem arrependido. O seguidor tinha razão. Não é lenda. A Rua APA não precisa de placa porque ela não é um endereço geográfico. É um endereço de dor. E quem entra lá, traz um pouco desse CEP para casa. Agora uma pergunta para você que está assistindo. Você mora perto de algum lugar onde o som se repete? Onde a mesma porta bate todo dia no mesmo horário, sem vento? Manda para o e-mail do canal, porque dizem que o eco da Rua APA às vezes viaja. E o próximo relato que chegou diz exatamente isso. O barulho que eu ouço na minha cozinha não é meu.